E aí, eu sou o Léo e se tem uma coisa que eu posso dizer é eu te avisei. E por dois motivos. Primeiro, a separação dos chapéus de palha e em segundo, que o Shanks era um canalha. Mas calma que não é assim que eu vou falar dessas coisas, principalmente a parte do Shanks, e tem muito que se comentar aqui nesse vídeo. É muito bom estar de volta a review do capítulo e sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. A festa no navio dos gigantes continua e a gente tem uma pequena recapitulação para entender como o Dory e o Brog estão ali dentro daquele navio e não mais em Little Garden. Aí você deve pensar, será que eles tiveram consciência de que aquela luta não faz sentido, que eles deveriam continuar vivos pelo seu legado e pelos seus piratas e por Elbaf? É claro que não, as armas que eles tinham só quebraram mesmo. Bom, e aí como o soco não é suficiente para derrotar um gigante, eles decidiram, junto com os seus piratas, que eles iriam voltar para Elbaf. E mais uma vez a festa continua até que vemos Bonnie e Kuma, e o Kuma tá com um leve sorriso junto com a filha dele, já que eles finalmente podem viajar juntos, e isso é uma coisa muito linda de se ver. E eu até fiquei pensando, caramba, esse tempo todo tá todo mundo festejando e ninguém vai colocar um curativo no Kuma, mas de qualquer maneira é muito bom ver que eles estão felizes e juntos e que provavelmente vão participar da aventura de Elbaf. Se eles estão dentro da tripulação do Chapéu de Palha, isso é um questionamento visto as últimas capas coloridas que tivemos, ou se no futuro o Oda vai oficializar isso, ou o Luffy vai oficializar isso. Lembre-se também de uma teoria muito antiga que falamos aqui no canal sobre o fato do Kuma compor o restante dos chapéus de palha com a sua fruta, já que cada nome da fruta dos chapéus de palha fazem os números de 1 a 10. Por exemplo, a Gomu era 5 e 6 antigamente, a Hitohitonomi do Chopper era 1 e 10 e por aí vai. Para quem não está familiarizado com isso, eu tô falando do Goroaze, que é um estilo de jogo com números e sílabas japonês, que consegue fazer esses trocadilhos com palavras e a sonoridade dos números na língua deles. E o Kuma entra nisso porque no bando do chapéu de palha, os únicos dois números que faltavam até o momento eram 2 e 9. E 2 e 9 tem no nome da fruta do Kuma, que era Nikyu. O Oda na época respondeu isso até em um SBS em Thriller Bark, quando um fã mandou essa carta falando disso pra ele, e ele fez todo aquele mistériozinho de eu não posso falar, que é segredo, isso, aquilo, outro, e agora a gente tem o Kuma junto com o chapéu de palha, aparecendo até em capa colorida, então pode ser realmente um momento que isso vai se concretizar. Eu queria ressaltar também que dá pra ver na silhueta do Drakkar dos gigantes aquele escudo com o sol que tem no vídeo do Eiichiro Oda não pode ver, que representa as fases da lua. Isso vai ser importante porque mais na frente no review do capítulo eu vou falar sobre isso, já que o próximo capítulo é o 1127. Bom, e é aqui que temos a conclusão daquela história de capa em que Bartolomeu queimou a bandeira do Shanks e colocou a do Luffy no lugar. Ele está de joelhos na frente do Shanks pedindo perdão pelo que ele fez, que foi uma bagunça, que ele não deveria ter feito aquilo, e o Shanks está com a cara de desprezo completa pro Bartolomeu, afinal é a posição de pirata que ele tem que ter, já que sua bandeira foi queimada e ele é um Yonkou. Uma coisa que eu sempre gostei de observar narrativamente falando, e que é um detalhe que o Oda deixa bem explícito, é como o Shanks sempre tá com essa cara de desprezo ou de raiva em cenas que não envolvem nada a respeito do Luffy, ou só aparece sorrindo em momentos que ele tá com outros piratas que são seus aliados ou seus afilhados, ou com algum dos gigantes. Fora isso, ele tá sempre com essa cara de desprezo. Um exemplo bem claro disso é quando o Mihawk vai até ele e ele fecha a cara completamente, ele está extremamente puto, e quando o Mihawk fala sobre o Luffy, ele dá uma relaxada e começa a dizer que eles têm que festejar. Mas calma que eu ainda vou detalhar isso. É então que é oferecido pro Bartolomeu um veneno que serviria de reparação por seus pecados. Se ele desse esse veneno pro Luffy morreria em um mês com a dor insuportável cuspindo sangue para todos os lados. E é aí que o Bartolomeu arranca o veneno com a própria boca e toma ele sem pensar duas vezes, afirmando que ele vai fazer isso pro Luffy, porque o Luffy não teve nenhuma responsabilidade, nem pediu pra ele fazer aquilo, e tomou a atitude de um verdadeiro chapéu de palha fazendo isso, quando ele afirma que só queria ter continuado vivo mais um tempo pra ver o Luffy se tornando o rei dos piratas. Ele tem certeza disso. Aí depois a gente vê que o veneno não fez efeito nenhum e o Bartolomeu foge no navio dele. Aí eu imagino que você ficou aí pensando enquanto li o capítulo, nossa que lindo, o Shanks estava testando a lealdade do Bartolomeu, ele só queria ver até onde o Bartolomeu ia. É? Será? Eu acho que não foi isso que ele pensou, e nem o Yasopp, quando o Yasopp dá um tiro e explode o navio do Bartolomeu pelas costas, sem o Bartolomeu sequer ver de onde aquilo veio. Eu pensava que um pirata tão honrado, discípulo do Roger, e um espadachim tão honrado, deveria ter um pouco mais de honra de lidar com o inimigo de frente, e não simplesmente dar uma falsa esperança e matá-lo em seguida. Eu sei que você deve estar pensando que eu tô sendo injusto, visto que o Shanks é um pirata, e isso foi a atitude de um exímio pirata, só que é aí que tá a diferença. Existem dois tipos de piratas dentro de One Piece, e o que o
Shanks tinha sido apresentado até o momento não fazia parte desse tipo de pirata. Você poderia imaginar essa cena vinda do Barba Negra, vinda de qualquer outro pirata, e talvez nem o Barba Negra teria agido assim, já que o Barba Negra é bem direto com as coisas e ele teria matado o Bartolomeu ali sem nem conversa, sem nem historinha de veneno nem nada. Eu quero ressaltar dessa cena é a frieza que o Shanks teve tanto nas suas feições, como o Oda desenhou, quanto na própria execução da cena, que foi o fato dele primeiro dar esse veneno, dar uma falsa esperança pro Bartolomeu, e quando ele tava fugindo, o Usopp simplesmente atirar sem nenhum remorso e explodir o navio inteiro com todo mundo que tava dentro. A análise que eu quero fazer com vocês é a frieza do Shanks. Note, quando o Shanks foi apresentado pra gente lá no início da história, ele mostrou que a honra pra ele, ou pelo menos ele tentou passar isso pro Luffy, a honra pra ele não significava tanto quanto a vida, ou quanto a vida até dos seus inimigos. Bom, Léo, mas o Shanks não fez o Lucky Who matar aquele cara com o pretexto de que quando você aponta uma arma vai ser apontada pra você? Com certeza, mas o cara tinha apontado uma arma. E mesmo que queimado uma bandeira, o Bartolomeu não tinha, de fato, colocado pose de batalha contra o Shanks. Até porque ele tava de joelhos pedindo perdão. E só o que eu quero deixar bem claro aqui, ainda mais claro, é que esse é o tipo de atitude que você não esperaria de personagens como o Luffy, por exemplo. Se o Luffy tivesse dentro do navio do Shanks no momento que o Usopp atira, qual vocês acham que teria sido a reação dele? E não só pelo fato do Bartolomeu ser da sua tripulação, ignorem esse fato. Se fosse apenas o Luffy vendo o Shanks destruir outro navio pirata sem remorso, sem pensar duas vezes e pelas costas. O Luffy já demonstrou aprender lições com o Shanks e ele executou a mesma coisa que o Shanks fez no Bar da Makino lá em Mocktown. E o Shanks é o maior espelho para tudo aquilo que o Luffy entende como é ser um pirata. Mas o Luffy nunca agiria como o Shanks agiu nesse capítulo. Então vamos tirar essa imagem que a gente tem do Shanks, que ele é um cara super bonzinho, que é um pirata diferente, que é um pirata como o Luffy, que só quer festas e aventuras. O Shanks não é isso e tá bem longe de ser, inclusive. E eu até me pergunto se o Roger era desse jeito, porque ele nunca aparentou ser esse tipo de pessoa e o Shanks era seu aprendiz. Agora, tendo feito essa análise e desconstruído essa imagem de herói que a gente tem do Shanks, agora a gente pode ver de fato que foi uma atitude de pirata. Isso de fato foi impecável e excelente. É assim que a gente queria ver um pirata dentro dessa história agir. E por último, eu só queria ressaltar uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não se lembram. O Shanks aparentemente sabe a origem da fruta do Luffy e sabe o que ele representa pro mundo. Ele deve saber que o Luffy é o Joy Boy. Afinal, ele não ia caçar aquela fruta à toa. Em segundo lugar, o Shanks sabe que é o Joy Boy que tem que chegar ao tesouro One Piece e que esse é o maior sonho da vida do Luffy. E que o Luffy tem um sonho oculto que ele sabe, já que o Luffy contou pra ele. Sabendo de tudo isso sobre o Luffy, que Luffy provavelmente é o Joy Boy, que o Luffy tem a fruta do homem que era o Joy Boy, o Luffy tem o mesmo sonho do seu antigo capitão, o Luffy tem um sonho de mudar o mundo e que o Shanks sabe que esse é o sonho de fato correto para se alcançar o One Piece, ainda assim ele diz: eu vou pegar o One Piece. Ele tá se pondo completamente oposto a tudo aquilo que o Luffy é, e ele sabe que ele tem que entrar no caminho do Luffy e acabar com o Luffy pra isso. Só que eu espero que, se isso acontecer, você que acha que o Shanks é herói esteja certo, e o seu querido herói Shanks não use o Usopp pra dar um tiro no Sunny, explodindo o Luffy, o próprio filho e todo mundo que tiver dentro do Sunny. Porque não é assim que um pirata tem que agir? E bom, a cena muda pra Hashinozu, o Barba Negra finalmente chega na ilha dele e a gente tem algumas atualizações sobre o que está acontecendo no bando do Barba Negra, que eu achei muito mais relevante do que qualquer outra informação nesse capítulo, inclusive. Barba Negra relata uma coisa que agora é um fato, que os Poneglyphs não são mais nenhum segredo, o mundo inteiro sabe sobre os Poneglyphs, me surpreende a preocupação dele com isso, afinal ele tá fazendo isso por debaixo das cortinas, e ele tá bem puto pelo fato de que o Kobe e o Moria fugiram. Cara, o Moria não morre nunca, mano. O que o Oda quer fazer com esse personagem? Eu não aguento mais esse cara. Não tem nenhuma página direito que a gente perdeu o Bartolomeu e o Moria tá vivo. Que isso, Oda? Mas bom, em uma página dupla belíssima, e quem gosta do Barba Negra deve ter ficado muito feliz com essa página dupla, a gente vê boa parte da tripulação dele e ele conversa sobre o fato de que mesmo que o Kobe fugiu, agora eles têm várias cartas na manga, inclusive o Garp tá vivo, e isso é muito bom de saber. O Aokiji falou que foi pra matar, mas eu ainda acredito muito que ele é um espião dentro do bando do Barba Negra e que ele vai desmantelar esse bando por conta própria. Não adianta meter esse, eu fui pra matar. Se ele quisesse matar mesmo, ele tinha matado. O Garp tá vivo porque ele deixou. Agora vamos falar sobre como o Barba Negra tá extremamente poderoso nesse ponto da história. Veja bem, olhe tudo que o Oda conectou em pequenas cenas. Primeiro, o Barba Negra tem o Garp como
o seu maior trunfo para tentar convencer a marinha. Ele tem a Garota dos Três Olhos, que é uma ameaça direta ao fato de que ele agora pode ler os poneglyphs. Ele ainda por cima, junto com Lafitte, descobriu como o exército revolucionário mantém Mary Joyce sem os seus recursos e sem seus suprimentos, o que ele pode usar para subornar o governo mundial. E por último, e não menos importante, Catarina Devon ainda chega em Hashinozo com o homem que tem informação sobre as armas ancestrais. É simplesmente insano pensar que, em termos de estratégia, o Barba Negra tá com o mundo inteiro nas mãos se tudo der certo pro que ele quer fazer. E para você que achou que o Oda não ia separar o bando do Chapéu de Palha, achou errado, otário. Todo mundo dentro do navio dos gigantes tomou um belo de um porre, deu PT em todo mundo, e aí o Sunny desaparece com os primeiros Chapéus de Palha. Olha só que coisa interessante. Eu particularmente, apesar da separação que eu não gosto muito quando o bando se divide, eu fiquei muito feliz pelo fato de que os primeiros Mugiwaras agora estão juntos. O Luffy, o Zoro, a Nami, o Sop, Sanji e Chopper. Cara, isso é praticamente como ver a primeira formação dos Vingadores. E aquilo que eu comentei mais cedo da Bonnie fazer parte do bando, pra mim é muito verdade. Olha que cena fofa dela segurando a roupinha do Jinbe, cara, pelo amor de Deus. Quase fez eu esquecer o quanto Oda sexualizou ela, mas essa cena ficou muito bonitinha. Eu tava conversando com meu amigo Hélio, vulgo Brucão, que é um dos ADMs aqui do nosso canal e é uma das pessoas que também colabora com os nossos roteiros. Como é legal ver que os primeiros Chapéus de Palha, aqueles que estavam lá em Little Garden tirando o Chopper, né, que aparece um pouco depois, vão ter uma trama própria pra eles em Elbaf. Isso é muito legal da parte do Oda, porque foi com esses personagens que a gente começou a sonhar com Elbaf. Foi eles que ouviram pela primeira vez sobre a ilha de Elbaf. E é muito bom saber que a gente vai ter um momento com os primeiros Chapéus de Palha, como era antigamente, como a gente lia muitos anos atrás. O Brucão lê o mangá de One Piece desde mais ou menos ali o arco do Arlong Park. Sim, ele é muito velho. E eu, já um pouco mais novo, li mais ou menos ali na época que o mangá tava na Ilha dos Tritões. Mas por muito tempo, quando mais novo, eu não tive muito acesso ao Novo Mundo, até porque a internet na época não era tão acessível assim pra gente estar acompanhando, e os mangás, então eu lia tudo de forma física ou via o que passava na SBT, que era só o arco do Arlong Park, basicamente. Então ter esse sentimento de nostalgia com os primeiros Mugiwaras, principalmente pelo fato de que a série da Netflix ainda tá retratando esse período da história, é muito legal. Mas bom, vamos pro que mais importa, que é o fato de que a Nami acorda numa casa de Lego. Ela já tá com roupa de Elbaf, o que dá a entender que ela já tá dentro do país, porém dentro de uma casa de Lego. Outro detalhe importante se levar em consideração que essa casa em que ela tá do tamanho para um humano. Logo, parece realmente uma casa de brinquedo de algum gigante. E que gigante seria esse? Talvez seja um rei ou uma criança mimada que queria muito se casar e que tem por nome Loki. Mas uma coisa muito interessante também que eu quero levar em consideração é que a Nami era amiga da Lola, que foi prometida em casamento para esse gigante, e agora a Nami aparentemente tá nos aposentos desse gigante. Será que a gente vai ter realmente essa trama com a Nami também? E o desespero do Loki para se casar? Se ele realmente for um personagem que é uma criança mimada extremamente poderosa, seria muito interessante. E outro detalhe também, a gente tá no capítulo 1126, certo? No capítulo 622, que também tem o número 6 e 2, a gente tem essa capa colorida aqui. Curioso, né? E vocês sabem que nas minhas reviews de capítulo até o capítulo 1127, eu sempre pego o número e tento fazer aquele Goroazê com o significado do número 127, só que com o número correspondente ao capítulo. No 1127 é o tesouro que conecta tudo em uma só peça, e no capítulo 1126 teríamos algo semelhante para conexões harmoniosas entre pessoas. Teríamos algo como Hito Hito no Roku, que significa, primeiro, pessoas conectadas, e com 6, e o 6 pode significar algo harmonioso ou completo. Então será que teríamos com esse grupo, essa divisão de grupo, um lugar onde eles seriam muito bem recebidos? Afinal, alguém chama a Nami com muita empolgação, e para falar com o nome da Nami, não deve ser alguém desconhecido. Alguém desconhecido no japonês, quando fala com alguém que você não tem muita proximidade, geralmente usa aquele chan ou alguma coisa parecida. Se bem que chan é bem pessoal, né? Mas enfim, alguém chamou a Nami direto pelo nome dela. Logo, entende-se que é uma pessoa próxima. Pode ser o Luffy, o Sanji, o Zoro, quem quer que seja, mas que seja alguém próximo do bando a ela. E o próximo capítulo já é aquele capítulo que tem todo aquele significado que eu falei naquele vídeo. O que será que o Oda tem guardado pra ele? Se não for uma coisa tão direta, referenciando diretamente Zoro One Piece, embora ainda estejamos em um entre arcos, coisas sobre o mundo ainda
podem ser reveladas. Algo simbólico dentro do capítulo pode nos levar a acreditar o que é o tesouro One Piece, assim como foi lá em Skypiea com os números dos capítulos que eu cito naqueles vídeos. De qualquer maneira, eu tô muito empolgado para saber o que o Oda tem guardado pro próximo capítulo, e eu não vejo a hora de falar mais sobre Elbaf com vocês, porque eu tô preparando com o Brucão, aquele mesmo que eu citei aqui nesse vídeo, um roteiro de um vídeo que a gente vai falar sobre tudo o que vai acontecer no arco de Elbaf, mas diferente daquele vídeo que eu fiz. Um vídeo mais direto sobre a narrativa do arco, e cara, a gente descobriu muita coisa legal. Então se inscreva no canal para não perder esse vídeo, ativa as notificações para quando a gente soltar esse vídeo por aqui, deixa seu like se você gostou desse vídeo, também confere nessa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas para a gente responder aqui nos vídeos de perguntas. E é isso, galera, valeu e até a próxima.